Hoje a gente recebe o Marcelo e o Gustavo Caçador. Eles são da Make Gestão. É uma empresa que tem foco em ajudar os negócios a terem resultado, capacidade de gestão, e eles estão na etapa conectando processos, pessoas e tecnologias. A gente vai falar um pouco disso hoje. E a gente tem um desafio que a gente percebe ser muito forte hoje no mercado, que é dos líderes, C-levels, diretores, os gestores em geral, terem capacidade de tomada de decisão. A gente tem as grandes transformações que a IA vem trazendo a partir do generativo, que a IA é assunto antigo, mas o generativo é a grande mudança. E a gente vai debater um pouco sobre isso. Obrigado pela presença de vocês. Sim. Queria que trouxesse um pouquinho de cada um se apresentando aí a história da Make, para a gente poder bater esse papo com um pouco mais de direcionamento, entendendo o que a Make faz além do que eu já trouxe aqui. Bom, meu nome é Marcelo Martins, eu sou o CEO da Make Gestão. A Make Gestão já está nessa jornada de apoiar os nossos clientes a alcançar resultados há 15 anos. Nós temos uma atuação que abrange Brasil, a América do Sul, e temos trabalhos pontuais já na Espanha e nos Estados Unidos. Nós já chegamos numa marca expressiva de mais de 250 bilhões, 250 milhões de dólares de retorno para os clientes. E uma coisa que nos diferencia das grandes empresas de consultoria é que a gente é muito próximo. A gente não é só uma consultoria estratégica, a gente é uma consultoria estratégica com alto poder de execução. Eu vou falar um pouco de números às vezes, porque eu sou estatístico e também sou da área de engenharia de produção e trabalhei muitos anos como cargos de relevância para depois montar a empresa de consultoria. Perfeito. Uma observação. Eu conheci o Marcelo e o Caçador num evento onde eu estava dando uma palestra, era uma aula, um dia inteiro, na verdade, e o interessante é que esse perfil de estatístico do Marcelo veio em dois momentos. A primeira, assim, Rico, você já falou 73 coisas diferentes até agora, e depois no final do dia é a somatória. A cabeça de um estatístico, como que lida com números e a coisa funciona automática, né? E você, Caçador, conta um pouquinho de você. Bom, eu sou diretor técnico da Make, sou sócio do Marcelo, estou na Make há 5 anos, mas na consultoria há mais de 20 anos, né? E isso daí é um ponto interessante, né, que eu sempre comento, né, o desafio, né, quando o Marcelo me convidou para participar. Eu conheci o Marcelo no mestrado, fizemos o mestrado em engenharia de produção juntos, e há 5 anos atrás ele fez o convite, né? E foi um convite disruptivo, porque eu trabalhava numa empresa multinacional, e o Marcelo falou assim, estamos com um grande projeto, e eu preciso da sua ajuda, né? Eu achei muito interessante o desafio, né? E desde então estamos aí em várias empresas, em vários segmentos, né? E levando esse conceito, como você comentou, né? Não só olhar o processo, né? Mas olhar processo, a governança e como nós podemos facilitar a gestão com a digitalização, realmente como uma ferramenta, não só como um produto. E aí a gente vê o desafio dos líderes hoje, principalmente os CEOs, no papel de o líder principal do negócio, dele conseguir entender um pouco mais do uso da tecnologia, da capacidade da tecnologia de transformação dos negócios, né? Sim. Me conta um pouco, Marcelo, qual que é esse desafio, como que o C-Level hoje precisa ter essa visão, principalmente capacidade de entendimento da tecnologia dentro do negócio. Então, uma das coisas que eu mais vejo no mercado é a gente entendendo a tecnologia como sendo um fim. A tecnologia, ela tem que estar conectada a uma dor de gestão. Porque a gestão deveria ser o que conduz o cara a alcançar os resultados, a empresa a alcançar os resultados. Então, se você não tem uma dor de gestão, onde que você vai acoplar a tecnologia? Então, a dor de gestão ela vem primeiro, depois a gente vem com uma IA de dados, ou com uma IA de comportamento, ou uma IA de segurança, ou uma IA de qualidade. E fazendo isso, você tem o quê? Você tem uma medição do como estava a situação atual, e depois como que a gente trouxe para uma situação depois da IA e depois de gestão em cima. Porque se você não conectar isso, você vai ter um questionamento depois. Você implementou as IAs, mas qual o resultado que você trouxe? E aí um ponto que eu acredito que
seu grande desafio, uma vez que você é a pessoa mais técnica nesse processo, é como é que você conecta essas pontas, né? O que tem sido feito quando a gente fala dessa capacidade de acessar os dados, visualizar? O que tem sido feito para que essa IA consiga ter informações de qualidade e depois entregue para esses líderes, esses gestores, uma capacidade de decisão? Esse ponto, Rico, eu falo que é o primordial. Como o Marcelo comentou, tudo tem que partir da estratégia e necessidade da empresa. O pessoal quer comprar IA, né, porque existe um certo até expressão de modismo, vamos dizer assim, né? Mas quando você faz o desdobramento estratégico, você identifica os gaps e faz o mapeamento do processo, identificando onde realmente contribui para o resultado, né? O produto em si, né, ele potencializa muito o resultado para a empresa, o resultado final, né? Então, identificar os processos, mapear esses processos, garantir a governança pós-aplicação. Porque nós já identificamos algumas empresas que compram volumes grandes até de processos IoTs entre sensores e depois não tem uma governança. Eles têm dashboards fantásticos, só que eles não estão tomando decisão a partir desses dados, né? Então, mapear, garantir a governança, né? E principalmente quais são os dados e a qualidade dos dados necessários para a aplicação. E eu percebo que a gente vem de um mundo onde a verticalização das áreas era o padrão, né? A gente fala de inovação e, falando de inovação, a gente fala exatamente da quebra dessa verticalização e uma visão mais transversal necessária para que você consiga ter áreas que se falam, para que as tomadas de decisão aconteçam, entendendo a real possibilidade de implementação, o real resultado, o impacto, porque nenhum processo acontece sozinho dentro da indústria, né? Você tem várias áreas que vão precisar entrar em processo de execução das suas tarefas para chegarem nesse resultado. Mas se eu não sei o que eu tenho que entregar e por que eu tenho que entregar, nem o que eu estou fazendo eu estou sabendo muito bem por quê, né? Então, acho que o ponto-chave que vocês trazem nessa discussão é exatamente essa visão de pessoas, né? Você tem que primeiro qualificar pessoas, e eu acho que aí vem esse olhar. Me fala um pouco, Marcelo, sobre essa questão, porque pessoas, processos e tecnologias, você me falou que tem um fluxo necessário e que é necessário passar por isso, faz todo sentido, né? Como que está sendo hoje esse processo quando vocês entram dentro de um negócio para que vocês consigam transformar pessoas? Porque implementar uma IA é uma ferramenta. Sim. Né? Implementar processo é você determinar as regras. Mas isso tudo é feito por pessoas por trás. E como que está acontecendo isso? Então, a grande oportunidade, Rico, é o seguinte. Se você começa pela IA, pela digitalização, você pode, às vezes, digitalizar a ineficiência. Então, a primeira coisa que a gente começa trabalhando é se os processos estão não só mapeados, mas se o fluxo dos indicadores desses processos estão também estabelecidos. Aí, o que acontece? A gente pula depois para o outro âmbito que é muito importante, que é o das pessoas. Papéis e responsabilidades estão claramente definidos? Porque hoje as empresas, o que um CEO sente a dor? A gente tem uma desconexão entre as áreas. Então, os indicadores não estão amarrados. Então, a gente encontra muita zona cinzenta de tomada de decisão entre as áreas e a gente ainda tem isso no nível estratégico, tem isso no nível tático e a gente desorienta a operação. Então, a hora que a gente conecta os indicadores, você tem processo, tem papéis e responsabilidades com as pessoas, aí a gente vem com uma digitalização que ela tem uma base. Ou seja, a gente vai digitalizar uma coisa estruturada. E nessa hora da digitalização também, a digitalização e a IA, ela pode ser uma coisa muito profunda, como ela pode ser uma coisa muito simples, mas que dá trazer muito retorno. Porque hoje, o que a gente encontra nas empresas? Vários bandos de dados. Ou seja, bandos de dados para cá, bandos de dados para cá, todo mundo preocupado com o seu ótimo local e ninguém pensando no ótimo global da empresa. Aí nós, com a isenção, trabalhamos essa parte do que é o ótimo global para a empresa. Perfeito. E uma coisa que eu percebo, eu que estou na área do marketing, da inovação, a gente atua
muito nessa camada estratégica dos negócios, é que falta visão de objetivo para você conseguir replicar, então, dentro da empresa, os processos que levem àquele objetivo, né? Eu digo replicar porque, logicamente, você vai usar inteligências e ferramentas e processos e métodos que você vai implementar, cada projeto tem sua peculiaridade, e não é que você constrói projetos idênticos para cada negócio, mas a gente precisa ter uma visão de, na hora de eu implementar essa ferramenta, eu replicar um processo, o que faz sentido para aquele objetivo que foi traçado. Se a gente for olhar um pouco para a questão da dificuldade de implementação, Caçador, me conta um pouco assim de cases, como que é esse processo na prática, assim, o que vocês têm conseguido fazer em questões de transformação, o que você percebe que é uma barreira, ou às vezes uma dificuldade nesse processo, e como que às vezes isso vencido realmente transforma um negócio. Esse é um outro ponto, né, para sair da situação que eu falo que é a rotineira, de querer apenas digitalizar, né? Até no Fórum Lean de Goiânia eu usei uma expressão, né, que as empresas estão muito mais um sabor digitalização do que realmente a questão da integração dentro do processo como ferramenta, né? Então, assim, o primeiro desafio realmente são a questão de qualidade de dados, né? Tem que estar ligado com a estratégia. Verificar as fontes para ter uma verdade única dentro do processo. Querendo ou não, tem a LGPD. Né? Porque você pode ter um trabalho fantástico em relação à segurança, mas e como que fica a questão de exposição dos meus operadores, que os usuários dos sistemas e tudo isso, mas também é um ponto que é importante. Porém, a hora que você estrutura isso, né? E voltando na máxima, né? Não querendo ser prolixo, mas falando, né? Definir os processos, garantir a governança, a hora que eu digitalizo isso daí, o valor agregado é muito maior. Porque tem lógica e todos entendem o funcionamento e o mais importante, como o Marcelo comentou, os papéis e responsabilidades para que realmente isso transforme o resultado da empresa. A gente está vivendo um momento de transformações exponenciais, né? A gente estudando no tempo, as evoluções, elas aconteciam com intervalos muito longos, elas vêm diminuindo à medida que vão passando os anos. Cada vez a gente tem tempos mais curtos de transformação e a gente está chegando numa fase exponencial onde isso está acontecendo. Eu brinco que a sensação é que a gente vai acordar e vai ter de novo uma grande mudança, a gente já fica com essa sensação. Isso tem gerado uma ansiedade muito grande nas empresas, nas pessoas, principalmente, até porque vem esse argumento da inteligência artificial, ela vir como uma substituta do papel da pessoa nos negócios. Eu sou contrário a isso. Eu acredito que, sim, tem momentos onde a inteligência artificial ela pode entrar, assumindo o papel de uma pessoa que tem um papel extremamente operacional. E acho que mais pela questão da robotização, quando a gente fala de humanoides, aí eu acho que isso sim realmente vai gerar um grande impacto, porque vai conseguir fazer coisas que uma pessoa realmente faz fisicamente, né? Mas eu percebo que tem também uma importância do olhar humano nos negócios. Estou trazendo isso porque existe uma responsabilidade, ao meu ver, das empresas de capacitar e qualificar as pessoas para que elas assumam esses papéis. E quando vocês falam da transformação digital, que é diretamente ligada à questão do uso da inteligência artificial, isso tudo demanda preparo, capacitação. Como que vocês estão lidando com esse processo? Como que vocês estão enxergando, na verdade, esse processo? Por isso faz todo sentido para mim falar sempre primeiro de pessoas, depois de processos e depois você falar ali de grandes resultados e transformações que foram conquistadas. E como que as empresas estão cuidando disso? Me conta aí, Marcelo, o que você tem visto? Primeiro que elas, não digo nem que elas estão cuidando, o Rico, elas têm a necessidade latente. Por quê? Hoje o turnover, o Brasil é o campeão mundial de turnover. E não é só um turnover operacional, um turnover também tático e também estratégico.
E o que acontece? Por exemplo, o operador, ou pessoa, ou na verdade um colaborador ficava no ano de 2000, ele ficava 4 anos em média numa empresa do Brasil. Hoje ele fica 1,8 anos, ou seja, uma mudança muito grande. Então, a IA hoje, ela está sendo buscada também para aceleração de como deixar essa pessoa pronta. Só que o grande problema, volto a falar, dizer assim, a IA como sendo um fim. A IA ela é um meio. Ela tem que estar atrelada a um sistema de gestão, por quê? Você pode até, por exemplo, pode ser que no futuro ela evolua de fazer a gestão. Mas hoje você precisa de gestão de pessoas mesmo. Você precisa de ver pessoas que estão vendo o indicador, estão vendo tendências e está conectando com outras coisas que às vezes a IA não está demonstrando ainda para tomar uma decisão. E então hoje, o que as empresas estão fazendo? As empresas elas têm uma necessidade muito grande de segurar o conhecimento, porque como não está processualizada a gestão, Rico, o que acaba acontecendo? Um gerente sai, ele leva a gestão com ele, mas a culpa não é dele. A culpa é do sistema de gestão que não deixou aquele conhecimento organizado. E isso daí a gente tem lidado muito para os nossos clientes, ou seja, como que a gente retém o conhecimento. Então a IA ela tem que refletir esse fluxo de gestão que a gente precisa. Então, por exemplo, o CEO, ele tem que estar vendo indicadores que são indicadores comerciais, financeiros, operacionais, indicador de pessoas e indicadores de cliente. Mas tudo isso aí tem que estar muito conectado. As IAs deveriam estar aonde? O caçador depois pode falar mais tecnicamente, mas as IAs deveriam onde? A gente tem muita planilha, onde a gente tem um fluxo de comunicação muito truncado, onde a gente tem trabalhos de inspeção de qualidade que poderiam estar sendo substituídos por robôs para fazer com mais. São IAs na área de segurança, por exemplo, hoje a gente faz levantamentos de segurança amostral. Por exemplo, se você tem uma IA de segurança, a gente está vendo comportamento inseguro, e está vendo condição insegura, e está vendo ato inseguro, real time. Aí a gente consegue prever acidentes, a gente consegue prever um monte de coisa, sabe? Então, o CEO hoje ele tem que entender isso aí dentro de um arcabouço de gestão. Mas por que gestão no Brasil é um negócio um tanto efêmero? Porque muitas vezes a gestão ela não está desenhada para o cara alcançar o resultado. Parece que é mais uma coisa para o cara fazer. Se você consegue alcançar o resultado sem a gestão, tua gestão não está boa. De novo é a visão de objetivos, né? A gente está falando de OKRs, esse termo que a gente fala de ser uma métrica de futuro, enquanto KPI são métricas do passado, né? De retrovisor. KPI você olha o que você realizou, pega aqueles números e vamos tomar decisão a partir do que a gente realizou. Enquanto a OKR é o que eu quero alcançar, né? Quando a gente fala dos objetivos, esse desafio da implementação, para mim está muito claro que pelo que vocês até já citaram, tá, também acho que deixa muito claro que a qualidade do que entra é a qualidade do que sai. Quando a gente fala da transformação digital, do uso de dados e, naturalmente, da inteligência artificial, que ela é feita do uso de dados, né? Ela usa exatamente informações e são informações que a gente pode trazer que são como KPIs. Ela usa o que existe realizado para ela conseguir trazer dali insights, pode trazer algumas sugestões, mas não tem a capacidade de criação. Quando a gente fala desse processo de transformação, a gente tem visto IoTs, ferramentas que conseguem medir como é que está a temperatura, como é que está a vibração, ruído nos maquinários, são sensores implementados que conversam usando redes, e aí por isso que chama Internet das Coisas, né? O IoT é o Internet of Things, e esse uso do IoT ele traz uma capacidade de uso de dados e de tomar a decisão muito mais profundo, né? Isso está diretamente relacionado à questão da inteligência artificial para tomada de decisão em tempo real. Você ainda pode atrelar isso, o uso de imagem, que vocês também já têm hoje em projetos implementados, com a inteligência lendo, trazendo questões de segurança, como você citou. Qual que é a grande transformação que vocês têm percebido na indústria, nos processos, a partir da integração dessas tecnologias, dessas ferramentas? Esse eu acho que é o ponto-chave, né? Como você comentou, o pessoal geralmente discute em reuniões o passado. Quando você monta um desdobramento, né, nós temos 2 tipos de indicadores, né? Apesar como você falou do KPI, eu posso ter o lagging e o leading. O lagging é aquele que realmente passou e o leading é aquele que me ajuda a predizer. Até faço sempre a analogia para facilitar em relação a peso, né?
A hora que eu subo na balança, já foi. Né? Agora, se eu faço o controle da ingestão de caloria e a queima de caloria, né, eu consigo predizer o quanto que eu tenho que queimar mais ou posso consumir mais. Quando você tem uma base instalada com os IoTs, com sensores, com as câmeras também, né, você consegue sair de uma situação reativa para um trabalho muito mais preditivo. Em alguns casos, nós já estamos desenvolvendo, né, para algumas empresas, para a hora que eles forem fazer a análise da causa raiz, a própria IA, através das imagens e sensores, já trazer uma proposta de Ishikawa e 5 porquês. Porque é muito mais fácil você criticar algo que existe do que criar do zero. Né? E aí, como você vai retroalimentando, aí conceito de machine learning, ela vai aprendendo, ela vai melhorando a assertividade nesse processo. E ainda, voltando na questão do PhD, né, quando eu tenho a governança, eu aplicamos as ferramentas para garantir papéis e responsabilidades, nós conseguimos fazer também uma sanitização das reuniões. Né? Porque aquelas pessoas que deveriam ser informadas do resultado da reunião não precisam participar da reunião. Então nós temos o recurso tecnológico, trazendo uma visão dos indicadores de uma forma muito mais preditiva, em alguns casos, trazendo até algumas sugestões de análise para quem realmente são as autoridades e quem deve ser consultados. Então ganhamos muito na agilidade e na assertividade. E eu brinco que a gente não lembra de cor os 10 mandamentos, quanto mais você lembrar de 10 tópicos da questão da governança A, da questão B, da questão C, e você fala, cara, eu tenho 100 coisas que eu tenho que seguir na questão de equipamento, na questão de pessoas, na questão de processos, como é que eu vou lembrar disso tudo? E acho que esse é um ponto onde a inteligência artificial já vem trazendo grande ajuda, que é o que você diz. Você tem dados, você consegue trazer a predição com o aprendizado e integrado isso à governança, às regras de negócio, você consegue trazer insights de sugestões de processos, de melhorias, de tomada de decisão. E, lógico, espera-se que as pessoas tenham, com sua história, com seu diferencial histórico, bagagem, também a capacidade de criar ali outras sugestões e alternativas. Eu falo que a inovação ela é a constante busca do diferencial competitivo. A inovação ela não precisa ser só tecnológica. A roda é uma inovação, embora seja uma tecnologia, mas eu digo a tecnologia computacional. Perfeito. Né? E quando a gente fala da construção do diferencial competitivo, qual que é o grande diferencial de implementar isso tudo de forma prática? A gente já entendeu que você passa a ter visão de dados, você já começa a ter capacidade de tomar decisão, mas de forma competitiva, o que isso tem levado as empresas? Aonde tem levado as empresas? As empresas, o primeiro ganho que ela percebe, Rico, é a previsibilidade. Ela começa a ter uma estabilidade maior dos seus resultados. E depois o que ela começa a... Ela começa a criticar melhor o resultado e depois começa a alcançar recordes de produção. Tá? E ela percebe o quê? Um alinhamento maior, e isso daí acaba refletindo nos indicadores financeiros, depois nos comerciais, e você vai tendo o quê? Você vai tendo... todos os OKRs começam a ser batidos, porque a base está bem feita. Então isso daí faz com que a gente comece a ter o quê? Poxa, a gente teve o retorno sobre o investimento, né? Mas o que acontece? Voltando a falar, a IA ela se encaixou naquele sistema de gestão e a gente começou a ver começo, meio e fim. Tanto que se eu fosse o CEO de uma empresa, por exemplo, fosse implementar IA, a primeira coisa que eu ia fazer, quais são meus 3 processos mais críticos? E dentro desses processos mais críticos, eu elegeria e eu teria uma medição muito apurada do qual que é o resultado daquele processo crítico, e depois eu estudaria de maneira massiva aonde que aquela ali como é que está a minha gestão naquilo ali, aonde que a IA se conecta, e depois eu mediria, depois da implementação, quanto que é aquilo ali. Depois eu escalaria, para fazer um negócio muito organizado. E esse impacto da mudança, da transformação, e quando a gente fala de inovação, as empresas têm conseguido ter mais capacidade também criativa, no sentido de como que eu vou ser mais competitivo, como que eu consigo me colocar à frente dos meus concorrentes,
com essa capacidade é o que eu imagino, porque se você tem um mapa muito claro do funcionamento do seu negócio, dados e um time todo integrado, você tem capacidade de nortear e muito mais, inclusive, participação das pessoas com esse olhar de o que a gente pode fazer pela melhoria, que é o objetivo de todo negócio, né? O que você percebe de transformação, quando eu digo sobre a inovação e transformação, o que você percebe de transformação na indústria nesse sentido? As indústrias estão buscando a inovação, serem mais competitivas, não só em produção e operação, ou elas também estão buscando trazer essa forma diferente de entregar uma solução, de operar, estão criando coisas? Na verdade é o seguinte, elas ainda estão no primeiro estágio, na minha opinião, tá, Rico? Elas estão no primeiro estágio de alcançar resultados e depois vai vir esse benefício ali, onde você vai ter uma crítica maior aos seus processos, porque quando você tiver tudo isso organizado, você vai deixar de apagar incêndio. Você vai começar a criticar seu processo de uma maneira muito mais estratégica e depois você vai tendo uma evolução do time e você vai tendo um time que vai entregando muito mais resultados. Mas num primeiro momento ele vai enxergar que ele começou a alcançar os resultados e depois vai ver que ele tem um time muito mais organizado, processo mais organizado. E outra coisa, ele vai direcionar os investimentos para onde ele precisa mesmo, porque o cara vai chegar, os times vão chegar num ponto e falar assim, olha, nós conseguimos evoluir até aqui, agora a gente precisa de investimento. Isso aí direciona muito como que esse CEO vai organizar o plano de médio prazo e o plano de longo prazo da empresa. Tem indústrias que elas não precisam trabalhar com um olhar de inovação no sentido de competir, né? Eu sou uma empresa que entrega minério, exporta o minério, ele não tem que inovar muita coisa em questão de produto, o trabalho dele é explorar, extrair, preparar isso para transporte e entregar. Enquanto tem indústrias que já são, e aí nós estamos falando de indústrias de base, indústria de transformação, e aí tem indústrias que o papel delas é exatamente da produção de produtos finais, e aí sim a competitividade é maior, a necessidade de inovar é maior. Você atua nesses dois mercados, né? Você também tem clientes que são como mineração e você também tem clientes que são de produção de, enfim, bens, produtos finais para as pessoas, né? Ou para o mercado. Qual deles está mais avançado? Qual deles você também percebe que precisa ter uma maior educação nesse sentido de tudo que a gente está falando, de preparar mais pessoas, incorporar tecnologia e dali conseguir ter realmente uma transformação em questão de gestão e capacidade de produção? Na verdade, assim, os segmentos, assim, Rico, a gente tem desde por exemplo, de empresas que com um gerenciamento da rotina aliado a uma digitalização e uma IA mais básica, ele vai alcançar resultados excelentes e vai estar inovando dentro daquele segmento dele, até clientes nossos que são engineer to order, que depois o caçador pode vou fazer um catchball com ele aqui, porque é o seguinte, esse daqui, ele precisa de muita inovação, porque ele concorre com um segmento que o pessoal está inovando todo dia. Porque o nível de excelência, por exemplo, desse cliente, nós estamos falando de, para quem conhece da nomenclatura de OE, está falando de OE na casa de 85% a 90%. Então ele precisa inovar todo dia, porque senão ele não alcança isso daí. Caçador, acho que era bom até explicar isso do Engineer to Order, tá? Não, perfeito. Mesmo as empresas, vamos dizer assim, né, como você comentou, mineração, papel celulose, né, elas não vão, talvez, ser uma inovação do produto final. Mas elas têm a necessidade da inovação do processo em si. Perfeito. Para a questão competitiva, né? E quando nós temos essa situação, que algumas são make to stock, né, ou make to order, nós temos outros clientes que são engineer to order. Então, assim, nenhum produto é igual ao anterior. São produtos específicos, né? E o lead time de produção também acaba sendo afetado. Mas quando nós temos os dados e conseguimos fazer essa questão preditiva das informações, quando chega a questão de um orçamento, diferente dos outros processos, essa orçamentação é baseada em processo de engenharia, ele vai ter que desenvolver o produto. Então, se eu tenho os históricos dos processos, eu tenho toda a capabilidade do meu processo, né, em relação à assertividade de tempo, porque esses tipos esse segmento
Nem sempre você ganha a venda pelo preço, é pelo atendimento, porque é algo tão específico que o menor prazo leva. Então, você ter todo o seu processo controlado, toda a característica de processo, onde você consegue realmente dimensionar o custo ideal para aquele segmento e também fazer todo o projeto, né, garantindo a eficiência do seu processo, não a qualquer custo, mas o custo realmente otimal, né, toda essa governança e essa tecnologia ela ajuda no desenvolvimento, né, e aumentando a competitividade da empresa. Então, assim, eu falo que todas precisam, né? Ou para o produto, né? Já fizemos trabalho para a indústria de moda, né? Para lançamento de produtos. Então, assim, tem que reduzir o lead time de lançamento e assertividade, o que o público quer. Então, você tem que fazer uma tratativa de dados muito grande. E quando você pega até algum processo que você fala, isso aqui é commodity, ele também tem que ter uma gestão diferenciada e um processo diferenciado para continuar sendo competitivo, né? Você vai ser competitivo em relação a preço, né? Que a margem é muito baixa. E a outra em relação ao atendimento específico do cliente, né? Garantindo realmente a funcionalidade, a especificidade e também o target de custo que o cliente tem para pagar esse produto. E em visão de mundo, o Brasil, na questão da sua indústria, questão de competitividade, maturidade em uso de tecnologia e inovação, como que a gente está? Nós somos o 5º maior consumidor de IA, de soluções de IA do mundo. Ou seja, é um mercado bem alto. Só que, ao mesmo tempo, se a gente se posiciona na nossa indústria, não falando de serviços, nós somos uma indústria que a gente diz 3 Sigma. A gente é uma indústria com muita dificuldade para atender a especificação. Quando a gente se compara com o mercado, por exemplo, japonês, compara com a Coreia, é um mercado 5 Sigma. Ou seja, nós estamos falando ali de fazer semicondutores, nós estamos falando de fazer tecnologia de ponta, a criticidade é muito maior. E quando a gente vai para o mercado americano, que é um mercado de 4 Sigma, então assim, a gente tem uma dificuldade hoje, e aí uma coisa que é interessante é o seguinte, às vezes a gente não precisa ter um maquinário de ponta para implementar IA. Todo mundo acha que a IA está ligada com o maquinário de ponta. Acabamos de fazer um orçamento para um cliente que ele não tem maquinário de ponta e a gente vai conseguir implementar a IA e ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir, por exemplo, ter tempos de performance do maquinário, vai conseguir ter dados para tomada de decisão. Até o Caçador pode dar mais exemplos desse case aí, que eu acho que é muito interessante, porque senão a gente tá, olha, não, eu não tenho tecnologia de ponta, posso ter IA? Pode. Mas aí, quando a gente está falando de IA, a gente está falando não só de IA, né? Nós estamos falando de todo esse arcabouço aí de IoT, de tecnologias integradas com a IA, porque a IA sozinha não faz nada, né? Então, esse é um ponto interessante nesse case, porque esse cliente, né, são agitadores, né? O processo deles. E se fosse fazer realmente uma automação, né, industrial pesada, o custo seria altíssimo. Nós conseguimos com IA, com imagem, né? Nós vamos montar um sistema para fazer toda a coleta de OE por imagem, sem colocar automação no processo. Então, nós vamos conseguir verificar toda a questão de rastreabilidade da matéria-prima, o tempo de valor agregado, não agregado, semi-agregado dos operadores, né? E o tempo realmente de eficiência do equipamento, né? Colocando nesse primeiro passo. Só que nós montamos também um cronograma evolutivo, né? Então, assim, com baixo, vamos dizer assim, uma IA low cost, né? Então, ele consegue já extrair algo que hoje ele não tem, né, dentro desse processo. Porém, nós já deixamos um roadmap evolutivo. Olha, aqui depois poderia ter um PLC, poderia ter alguns sensores, né, para aumentar um pouco mais a gestão. Mas hoje, a baixo custo, né, é possível tanto para a eficiência dos equipamentos, né, através de câmera, e para a segurança também. Nós, uma grande mineradora, o gerente ele tem horários, né, ele tinha horários para entrar e verificar a câmera, para verificar a questão de segurança. Ele tinha que dar um print screen, depois relacionar o ato inseguro. Então, em algumas outras empresas, o pessoal tem a expressão do Gemba Walk, né, o Safety Walk, que ele sai caminhando para identificar a oportunidade. Já estamos no conceito do Digital Gemba, né, onde 24 horas
né, ele está avaliando, identificando e sinalizando. Né? Muitas empresas, né, diariamente têm o seu diálogo diário de segurança e às vezes eles vão reportar um tema específico ou fazem uma abertura para cada um falar o que acha que é interessante sobre segurança. Se eu tenho esse recurso a baixo custo, a minha discussão de hoje seria sobre os atos identificados no dia de ontem, né? E o que nós podemos fazer para melhorar. Então, não seria reuniões subjetivas, seriam em cima de evidências a baixo custo. Praticamente tempo real. Tempo real. Tempo real. E eu vejo que a gente tem, então, um desafio aí que é de trazer para os gestores a percepção de que eles precisam fazer transformações, né? Como que é? E aí eu acho que amarra tudo que a gente está conversando, porque a gente está falando, e começamos essa conversa falando dos C-Levels, e essas decisões, toda essa implementação é top-down, né? Porque as pessoas estão habituadas com os processos, a gente sabe que as pessoas têm rejeição à mudança, medo da mudança, e você gera desconforto, né? É confortável fazer o que está habituado, e eu vou ser medido, será que, né, eu vou ser mantido ou não? Mas para isso tudo acontecer, o próprio C-Level tem que se mover, né? Tem que sair de uma posição de conforto e olhar para essa necessidade. Qual que seria uma mensagem que você poderia deixar para um C-Level em questão dessa complexidade, desse desafio? É doído, não é? Me conta um pouco para que esse C-Level perceba não só a importância, que é o que a gente está falando, mas a dor desse processo, como que é, porque vocês estão aí para isso, né? Para andar junto com eles, né? Sim. O C-Level, ele deveria ser o grande patrocinador. Mas não é só um patrocínio, por exemplo, os caras estão implementando IA na minha empresa, porque hoje todo mundo tem meta de implementar IA. Mas o que acontece? A IA está tratando qual dor de gestão minha? Daí eu sou patrocinador. Aí como é que é o convencimento dessas pessoas? Nós não estamos colocando a IA para substituir pessoas. A gente não está conseguindo nem dar conta do turnover nível Brasil. Para você ter uma base, uma das coisas que a gente mais encontra para os CEOs é assim, eu não consigo completar meu quadro. Eu tenho 120 vagas aprovadas, eu tenho 100 pessoas na linha de produção. Então nós não estamos falando de substituir pessoas, nós estamos falando de fazer a operação rodar. Nós conhecemos CEOs que estão com linhas paradas porque não tem pessoas para rodar em determinados lugares do país, porque às vezes a concorrência, a mão de obra é maior. Então é ser um patrocinador, ter uma conquista das pessoas, que as pessoas não vão ser substituídas, aquilo ali vai melhorar a vida da pessoa. Porque, por exemplo, hoje a gente está fazendo uma digitalização com IA hoje, para que a pessoa consiga fazer cenários de execução. Só que o que acontece? Ela demora 6 dias para fazer aquele cenário. Com a IA que a gente está construindo, ela vai demorar 15 minutos. Ela tem tempo para criticar o cenário. Eram 6 dias e não agregação de valor, ele é um grande compilador de dados. Isso não agrega valor nenhum. Agora, criticar o cenário é muito importante. E uma coisa que é muito importante para o CEO, a mensagem é o seguinte: os CEOs a gente coloca muita pressão nele, né? Mas aí também, às vezes, ele é pouco, digamos assim, munido do que é nós vamos colocar nessa dor de gestão, a dor de gestão hoje a gente perde tanto. Nós vamos gastar tanto para fazer a digitalização, a gente precisa ter uma melhoria de tanto. Então, o antes, o quanto eu vou gastar, e o depois da melhoria. Só que a IA não melhora sozinho. Tem que ter atitude gerencial. Então, daí ele tem que ser o patrocinador, mas tem que também cobrar a atitude gerencial dos seus liderados, dos seus gestores. Porque senão, se ele não cobra essa atitude gerencial, porque aquilo ali agora virou o caminho que eles escolheram, sabe? Então, é essa mensagem que eu passo para ele. Então, começo, meio e fim. E vocês ajudam nessa jornada, que acho que esse é o ponto-chave, né? Muitas pessoas não sabem como conduzir, porque nunca fizeram isso. Como vocês estão fazendo isso em indústrias diversas há bastante tempo ajudando nesse processo, acho que o ponto é ser esse apoio, né? Mas só que não ser um apoio só orientativo, né, Rico? Porque Exato. O cara não aguenta mais pessoas falarem para ele. Ele quer pessoas para ajudar. Então, por exemplo, a gente está na estratégia, mas depois a gente desce para o operacional executando junto. Por isso que hoje o retorno é muito mais rápido. Porque a gente tem tempo e tem conhecimento e tem a vontade de realmente trazer o resultado. Porque a gente sabe que se a gente traz resultado, o que acontece? Nosso relacionamento com o cliente perdura. Agora, sem resultado, o nosso relacionamento vai ser um relacionamento muito breve. É sempre simbiótico, né? O serviço de um
de um consultor, de uma empresa que tem um papel consultivo, e eu percebo que muitas pessoas estão hoje querendo implementar tecnologia, querendo trazer resultado, e tem uma venda equivocada do papel da tecnologia, que é a da substituição de pessoas, né? Sim. Eu falo que é o que a gente está discutindo aqui, a capacitação de pessoas, né? E a gente tem dentro de uma empresa um turnover e faltando pessoas exatamente porque não adianta você simplesmente querer substituir por tecnologia, tem que ter gente envolvida nos processos. Quando a gente olha para toda essa transformação que a gente vê hoje no mercado, eu percebo que os grandes decisores, eles estão perdidos nesse processo, porque a inovação ela está muito relacionada à tecnologia. Muitas empresas já não tinham um processo de gestão, governança bem implementado, e aí vem essa camada, né? Então, para a gente conseguir amarrar essa nossa conversa, eu acho que a gente está falando exatamente sobre pessoas, processos, né? E aí sim tecnologia e transformação. Você me falou sobre isso, né? Já a gente teve um papo antes que não adianta querer inverter isso, não adianta querer colocar tecnologia sem a gente ter passado por essa jornada seguindo esse fluxo. E aí, qual que é hoje, do ponto de vista da Make, da sua empresa, onde vocês dois aí estão atuando fortemente no mercado, exatamente nisso, da vontade das pessoas de participarem disso? Vocês estão percebendo esse medo? Vocês estão percebendo vontade e interesse? Como que é essa relação pessoas lá no começo? Eu vejo necessidade e depois vem o interesse. Primeiro vem a necessidade porque eles estão precisando ter resultados melhores. Porque excelência operacional, até 5 anos atrás ou mais ainda, era um modismo. Hoje o cara precisa de excelência operacional para bater as metas e daí para alcançar os resultados. Então a gente primeiro chega pela necessidade e depois a gente conquista, porque o que acontece? A gente não faz sozinho. O cliente está sempre posicionado junto, então, ou seja, existe um DNA dele em todas as soluções, em todas as implementações que a Make faz. E a gente se mistura com o cliente. Muitas vezes o cliente fala assim, nossa, você parece que é um recurso meu. Eu acho isso um dos maiores elogios que a gente pode receber, tanto eu quanto o caçador. Porque realmente a gente se mistura e organiza. E a gente vibra junto. Outra coisa, nenhum trabalho da Make, quem apresenta é a Make, quem apresenta é o cliente. Porque a gente tem uma missão nossa que é a transferência de know-how. Então, se um trabalho da Make não pode ser apresentado pelo próprio cliente, quer dizer que a gente não transferiu o know-how. Isso para nós não existe. Perfeito. Fica claro para mim o que eu já venho acreditando há bastante tempo, que é a responsabilidade da gente como empresa ajudar numa jornada, né? Sim. E essa jornada nos negócios, ela tem muito a ver com você dar a mão, caminhar junto com esse cliente no aprendizado. E aí tem duas coisas muito importantes, ao meu ver, que é uma, ele perceber que você é a melhor referência para ele evoluir, porque ele não sabe como fazer isso. Se ele soubesse, ele não estava buscando esse serviço, essa consultoria, esse apoio, né? E outra, exatamente o que você disse na questão dele conseguir comprovar isso, né? Porque é uma empresa, então você tem que ajudar essa pessoa a evoluir e deixar claros os resultados do negócio. Eu agradeço esse papo, eu acho que a gente tem aqui uma visão clara assim, de como que a gente consegue já ver transformações no processo do uso da tecnologia nos negócios. A gente falava há algum tempo do impacto que a IA teria, né, desses medos e receios que eu até citei aqui para entender se isso ainda está presente, mas fica claro que a gente já vê grandes transformações e que as pessoas continuam sendo o centro dessas transformações. Cada vez mais eu acredito que vai ficar mais forte a necessidade da gente qualificar e preparar as pessoas e ver o valor humano por trás disso. Para a gente concluir aqui, me fala uma mensagem, o que você tem percebido disso
E o que você deixaria de dica aí para esse C-Level que está em dúvida de como que ele avança nesse processo? Bom, a dica que eu deixo para o C-Level é não fazer por modismo. E fazer porque ele tem que, tipo assim, é uma necessidade. E daí escolher bem aonde ele vai fazer esse case, fazer essa prova de conceito. Porque isso aí vai dar todo o aprendizado para depois ele fazer escalonar isso dentro da empresa dele. Isso rodando um fluxo de maneira correta, depois ele vai ter uma jornada que vai ter de bastante aprendizado, vai ter bastante resultado, vai ter um engajamento maior e vai ter uma empresa mais fácil de gerenciar. Porque hoje, mesmo o C-Level, ele muitas vezes não está resolvendo coisa de C-Level, ele está resolvendo coisa de diretor, porque o diretor não está resolvendo de diretor, o gerente não está resolvendo de gerente, papéis e responsabilidades estão muito desalinhados. Isso faz com que a gestão fique muito penosa. E você, Caçador, que você poderia nos dizer em questão desse desafio aí, né, das implementações das tecnologias, o que você acha que é uma mensagem para quem está buscando ter mais visão e mais capacidade? Alinhado com o que o Marcelo comentou, quando você tem o desdobramento e você sabe realmente o que precisa melhorar, está consciente da necessidade da melhoria, né, isso daí já abre e já facilita muito o processo. Outro ponto também, que diferente de 3, 4, 5 anos atrás, o custo para aquisição da infraestrutura reduziu muito, né? E no nosso caso, o diferencial não é o recurso infraestrutura, câmera, porque na realidade a IA é o software. Então, assim, dependendo do tipo de empresa, a qualidade que ela já tem numa câmera de monitoramento, nós, tendo acesso a essa informação, nós conseguimos inserir a inteligência nesse processo. Então, uma das barreiras, que era a questão do custo, investimento, hoje reduziu drasticamente, né? O medo é natural. Como você mesmo falou, né, o medo do novo é natural. Só que o pessoal tem que avaliar que isso é uma oportunidade de ganhar tempo. Né? Então, assim, não é que você não tem um custo, você tem um investimento, né, porque você vai ter um retorno, né, tanto na segurança quanto na produtividade e na disponibilidade da equipe para poder fazer análise, né, para ser mais preditivo do que corretivo. Né? Então, assim, eu acho que o primeiro momento é realmente entender, né, onde nós precisamos e ter a abertura, né, para realmente receber essa nova tecnologia. Né, que não é tão nova assim, né, não é tão nova, mas que traz um resultado e é rápido esse resultado. Né? Fica então aí essa percepção, né, da necessidade de aprofundar na questão do entendimento de negócio. Fica o recado de que está fácil isso. A gente tem tecnologia e tem custos muito reduzidos para ter acesso às ferramentas e à tecnologia necessária para isso. E com isso também fica uma percepção de que está muito fácil de você perder numa posição de competitividade o seu posicionamento, porque uma outra empresa consegue acelerar muito rápido. Agradeço o papo, a oportunidade da gente falar mais sobre isso, dessa transformação da indústria, da tecnologia aplicada. E quem segue aqui a gente pode acompanhar nos nossos canais, YouTube, Spotify, a gente tem um portal do Inova Talks. De novo, obrigado aí pela presença e participação de vocês. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado.